Elizabeth, tudo bem? Saudade de você, hein? Oi, Reisla. Saudade, Elizabeth. Menina, que tá um frio que você não tem noção. Gente, vocês não têm noção do frio que tá aqui nessa cidade. Muito frio. Os dias de manhã estão amanhecendo assim, muito escuros, com aquela névoa, coisa mais horrível do mundo. Eu detesto frio, gente, vocês não têm ideia. Ah, você ama frio? Pai amado, não. Gente, quem ama frio não gosta de frio. Esse negócio de ter que entrar no chuveiro, sair do chuveiro. A gente não quer entrar porque é frio, não quer sair porque é quente. Ai. Ó, nós vamos falar hoje de sarcopenia e diabetes, que é um assunto que quase não se fala. Vou começar, tá, gente? Oi, Aline! Essa frio aí não deve ser doído, porque aqui é doído, aquele vento gelado. As minhas funcionárias falaram assim, a gente queria ir lá fora tomar um solzinho, mas tá um vento tão gelado, então não tem como ir mesmo. Tem que ficar quentinha, abrigada. Isso sim. Ai. Então sejam bem-vindas, meus amores. Que saudade de vocês. Com algumas eu falo sempre, com outras eu falo menos. Então vamos falar sobre esse tema que pra gente integrar, né, essas duas situações, os pacientes com diabetes e a sarcopenia. Quero falar especialmente nesse grupo, que é o grupo do paciente com diabetes que tem sarcopenia, tá? Esse é um tópico que eu acho, assim, especialmente importante, porque essa combinação do diabetes com a sarcopenia pode aumentar significativamente o risco de complicações. Sabia disso, gente? Que essa combinação do diabetes, da hiperglicemia, com a sarcopenia aumenta o risco de complicações, tanto micro quanto macrovasculares, tá? Além de reduzir a qualidade de vida do paciente, né? Então, primeiro a gente vai entender a integração entre o diabetes e a sarcopenia, como tudo isso funciona. Porque, não sei se vocês sabem, mas o diabetes ele pode exacerbar a perda muscular. O paciente perde mais músculo quando ele tem diabetes. E a perda da massa muscular, por sua vez, ela complica o controle glicêmico. E isso cria um ciclo que é muito desafiador para nós nutricionistas manejarmos. Então imaginem, né? Se a gente tem pouco músculo, se o paciente, eu falo a gente, mas eu tô me referindo ao paciente. Se a gente tem pouca massa muscular, nós temos, então, uma deficiência na captação, na necessidade desse músculo precisar de glicose. Uma coisa que vocês têm que entender é que o músculo, ele requer glicose quando ele trabalha. Se ele não trabalha, se ele fica lá quieto, ele não requer nada. Ele não requer glicose e nutrientes, tá? Por quê? Porque ele não é um órgão vital. Então, tudo que não é vital fica de ladinho. Ele fala assim, não tô precisando. Então, o músculo, para requerer glicose, ele precisa trabalhar. Isso é importante vocês entenderem. Ao passo que um paciente hiperglicêmico também perde massa muscular, tá? Por quê? Porque, principalmente os produtos de glicação avançada, ajudam nessa perda mais rápida da massa muscular. Então, antes de tudo, da gente começar, porque eu vou explicar de forma mais técnica, mais bioquímica para vocês,
Para a gente entender como isso funciona, vamos começar definindo o que é sarcopenia. Acho que é bem importante, né? Porque a sarcopenia, gente, ela é a perda da massa muscular e da força esquelética, tá? Do músculo esquelético, né? Então, é a combinação dessa perda de massa magra e a força muscular. E, logicamente, com isso, diminui o desempenho físico, né, da pessoa. E isso também, a sarcopenia está relacionada não só ao diabetes, mas também ao envelhecimento, também à obesidade. Frequentemente a gente vê, por exemplo, um paciente obeso que é sarcopênico, né? Lembra que as pessoas antigamente relacionavam muito o peso, o fortinho, com saúde, né? Nossa, a criança principalmente, eles falavam, a criança tá fortinha, tem saúde, é sinal de saúde. Minha avó falava muito isso, né? Mas uma pessoa obesa, ela também pode ter sarcopenia, o que também agrava, né, ou agravaria o controle glicêmico se esse paciente fosse diabético ou virar a ser diabético, digamos, pela obesidade. Então, a sarcopenia agrava isso, tá? Então, sarcopenia, ela está relacionada com a perda da massa muscular, com a força muscular e que agrava o desempenho físico, tá? Que pode estar relacionado também ao processo de envelhecimento. Porém, gente, as doenças crônicas, como o diabetes, por exemplo, tipo 2, ele pode acelerar o desenvolvimento da sarcopenia, como eu disse para vocês. Alguns estudos apontam, inclusive, para forte associação do diabetes tipo 2 e a sarcopenia. Por quê? Acredita-se que a resistência à insulina que existe no diabetes tipo 2 seja o principal mediador do comprometimento da função física e da mobilidade, né? E que vai levar à sarcopenia. O diabetes tipo 2 pode causar sarcopenia através da mediação da resistência à insulina, da inflamação e o acúmulo de produtos finais de glicação avançada e estresse oxidativo, que vão afetar diretamente a massa e a força muscular desse paciente, tá? E também afeta diretamente todo o metabolismo proteico. Inclusive, traz uma disfunção vascular e mitocondrial. Olha só. Olha como é complexo isso, né, gente? É muito complexo. Por outro lado, a perda da massa muscular na sarcopenia, ela pode desempenhar um papel no desenvolvimento do diabetes tipo 2 através da diminuição da produção das miocinas, que desempenham um papel no metabolismo da gordura, tá? E por isso que é fundamental a gente reconhecer que a abordagem nutricional para esses pacientes devem ser cuidadosamente planejado, né? Para abordar os dois aspectos simultaneamente. A gente não pode fazer um controle glicêmico e esquecer da sarcopenia, porque eles estão intimamente ligados, né? A gente também não pode tratar uma pessoa com sarcopenia e esquecer do controle glicêmico. E o grande desafio é esse, é tratar as duas coisas, né? Então, quando a gente entende todo esse mecanismo, entende que o diabetes tipo 2 e a sarcopenia podem estar lado a lado aí, e estão, né? Você tem a oportunidade de entregar para o paciente um tratamento nutricional bem mais efetivo, mais coeso, né?
E aí a gente pode não só melhorar o controle glicêmico, mas também ajudar a retardar a perda de massa muscular, melhorando, lógico, a mobilidade desse paciente, a independência desse paciente e adiando o início das complicações micro e macrovasculares que são agravadas na sarcopenia. Então, a gente precisa, lembrar de algumas coisas. O que leva, então, o paciente com diabetes a ter a sarcopenia, perder massa muscular? Pense que produtos de glicação avançada que são resultantes da hiperglicemia. Então, temos que travar aqui. Ao passo que o controle glicêmico trava, né, essa produção de AGEs, né, que são os produtos de glicação avançada, nós já seguramos um pouco a perda da massa muscular. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que a inflamação da resistência à insulina leva a perda da massa muscular. Então, quais são as citocinas inflamatórias que estão ligadas aí? Pensando sempre que todo o excesso de gordura produz citocinas inflamatórias, né? O tecido de gordura é um tecido endócrino, então a gente tem produção de interleucina 6, TNF-alfa, NF-kappa-beta, né? A gente tem todos esses fatores que influenciam na perda da massa muscular, então temos que travar aí. Então, ajudar o paciente obeso a perder peso para não agravar ainda mais a sarcopenia, segurar o controle glicêmico para não produzir produtos de glicação avançada ainda em mais quantidades e agravar a sarcopenia. Ao passo que, além de preservar a massa magra, nós precisamos aumentar a massa magra do nosso paciente. E como a gente aumenta a massa magra, né? A gente precisa aumentar porque quanto mais músculo esse paciente tem, mais o músculo requer glicose, proteína para o crescimento, glicose para ele, né? A gente não diz que para aumentar a massa muscular a gente precisa de proteína e de carboidrato? Por quê? Porque ele requer glicose. E ele só requer glicose se ele trabalha, certo? Então, esse mecanismo, gente, vocês têm que ter ele grudado na cabeça. Mas o grande desafio é a gente diagnosticar a sarcopenia, identificar a sarcopenia. Porque não consegue, gente, a gente não tem um bom controle glicêmico se a gente não identifica aquele paciente com sarcopenia. Tudo bem, Thali? Eita, no verão, bichinha só de biquíni. Quer ouvir? Enquanto eu aqui, tá? Só falta eu estar com o capuz na cabeça. Então, olha só, gente. As duas coisas precisam ser tratadas. Quando você vai atender um paciente que ele é um pré-diabetes, um tipo 2, ele tem resistência à insulina, então vocês já viram aqui que a resistência à insulina agrava a sarcopenia. Se esse paciente é mais sarcopênico, mais descompensado ele será. Então, é preciso identificar as duas coisas, né? Além de você identificar o diabetes e você tratar essa glicemia, tem que identificar a sarcopenia. Então, nessa hora, uma bioimpedância é muito legal, né? Se você não vai fazer a bioimpedância, preste atenção, né? Porque o paciente normalmente vai pesar, tá sem roupa. Preste atenção nesse paciente, né? Veja se ele é aquele paciente que tem um abdômen proeminente e tem a perninha fina, o bracinho fino. Esse paciente, ele tem sarcopenia com certeza, né?
Então, visualmente, você consegue ter essa percepção. É legal a bioimpedância, porque a bioimpedância ajuda você a mostrar para o paciente que ele tem uma deficiência de massa muscular. A densitometria corporal também ajuda a mostrar, um exame mais caro, né? Mas tem pacientes que, se os pacientes podem pagar, a densitometria é legal, porque a densitometria, gente, mostra bem certinho o que é músculo e o que é gordura. Vocês já viram uma densitometria? Eu vou pegar uma aqui de um paciente para vocês verem. Só um minutinho, peraí. Pena que eu não tenho. Eu tenho uma paciente, gente, que é muito visível, mas ela não deixou a densitometria para mim, ela levou. Mas se ela tivesse deixado, seria uma paciente bem legal para mostrar. Peraí. Ó, e vamos tomar o cuidado, né? Para não mostrar o nome da paciente aqui. Jesus, Maria José. Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Ó, tá vendo? Esse aqui é o resultado de uma densitometria corporal. Então, vocês veem bem bonitinho aqui, ó, o que é gordura, o que tá amarelinho, e o que é massa muscular. Tá vendo? Tá? E é muito legal, porque a gente consegue ter uma precisão do percentual de gordura para a quantidade de músculo, tá? E além disso, assim, ó, ele é bem didático na interpretação. Quer ver uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó? Olha que bacana. Numa densitometria. Ó, aqui a gente tem, acho que fica ao contrário a imagem para vocês, né? Braço direito, esquerdo, tronco, perna direita, esquerda, o total, né? Que eu vou mostrar para vocês de osso, de músculo e gordura. E aqui a gente tem também a cabeça. E aqui o total de tudo. Então, essa parte aqui é osso. Veja que esse paciente aqui tem 2,664 kg de osso, tá? Essa coluna aqui é da massa gordurosa. Então, você veja, dá pra gente ver certinho, braço direito e esquerdo, quanto que ela tem de gordura, ó, perna direita e esquerda, quanto tem de gordura, e essa parte aqui é só músculo, ó. Então, a gente vê aqui que ela tem 40 quilos de massa magra e 31 quilos de gordura. Essa paciente aqui, ela não tem deficiência de massa muscular, ó, tá? E então isso você consegue definir, junto vem uma densitometria óssea também. E aí, olha só que bacana. Aqui eu não sou muito de ler o laudo, né? Mas existe um laudo da densitometria, eu gosto de ver a imagem, mostrar a imagem para o paciente, tá? Então aqui, ó, o médico até ele assina esse diagnóstico, ó. O paciente tem uma relação de massa muscular normal, ó. Veja que o RSMI é de 6,13 quilos por metro quadrado. Esse daqui é normal. Quando ele tem deficiência de massa muscular, aqui o médico até lauda deficiência de massa muscular, tá? Então, isso é muito legal, que ajuda você a diagnosticar. E aqui você precisa trabalhar nessas duas frentes, que é o controle da glicemia e trabalhar a deficiência da massa magra, se houver, né? Se o paciente tiver, tá? Por que que é importante? Porque quanto mais músculo, mais controle glicêmico. E quanto maior controle glicêmico, menos sarcopenia o nosso paciente tem, ó, certo? Então, esse manejo da glicemia e o manejo da sarcopenia ajuda você não
não tratar de forma isolada, comprometendo um e tentando tratar o outro, né? Qual é a abordagem que eu vejo, gente, errada, né? É tratar isso de forma isolada, sem considerar a sarcopenia ou sem considerar o controle glicêmico de forma equiparada. A gente precisa abordar as duas coisas. E um grande equívoco que é muito clássico e muito comum, que eu vejo, é que muitas vezes é prescrito dietas mais restritivas em macronutrientes no intuito de fazer um controle glicêmico e não pensar na sarcopenia. Uma dieta restritiva em macronutrientes vai fazer com que esse paciente tenha ainda mais sarcopenia. E aí acontece aquela coisa, o paciente perde massa magra e a glicemia ainda fica mais descompensada e a dieta menos efetiva. Lembrando que às vezes pacientes muito emagrecidos, eles estão com as glicemias tão descompensadas e por isso estão tão emagrecidos e já vem com uma perda de massa magra muito considerável. E é preciso avaliar nesse sentido se esse paciente não está precisando de insulina, né? Que muitas vezes esses pacientes vêm. Não faz muito tempo eu tive um paciente por volta de uns 70 anos de idade, idoso, mas ele não tinha a sarcopenia devido à idade somente. Ele tinha devido às glicemias totalmente descompensadas, né? Então ele veio muito magro, chegava a aparecer as costelinhas dele. Então lembre-se que quando o paciente está muito magro e o diabetes muito descompensado, o que aconteceu? O corpo dele vai usando a gordura corporal no intuito de produzir glicose, mas chega um tempo que ele está tão magro que o fígado começa a utilizar a proteína como fonte de energia e vai queimando cada vez mais essa massa magra e ele vai ficando cada vez mais descompensado, né? E são pacientes que normalmente vêm de tratamentos farmacológicos com medicamentos e que já estão ineficientes nessa altura do tratamento, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar o tratamento nutricional, preservando essa massa magra, porque, que nem, por exemplo, esse paciente, nessa situação, ele não tinha condição de fazer atividade física. Então, o que eu tenho que trabalhar? Preservar o pouco de massa magra que ele tem, avaliar se o tratamento farmacológico está ineficiente para mandar para o médico, né, para que isso é competência médica e entrar com medicamento eficiente aqui para esse caso e aí sim entrar com o tratamento nutricional. E a gente não pode pensar, gente, nesses pacientes de trabalhar dietas restritas, porque a sarcopenia vai piorando cada vez mais, tá? Então, não se esqueçam que cada vez que o paciente tem pouca musculatura, mais piores vão ficando as glicemias. Esse é o ponto importante. Então, qual que é o caminho certo? O caminho certo, gente, é pensar assim, ó. Temos que trabalhar ingestão proteica nesse paciente, tá? Para preservar a massa muscular. Então, nesse paciente que tem sarcopenia e um controle glicêmico ruim, temos que trabalhar a ingestão de proteínas, principalmente proteínas de alto valor biológico para apoiar a síntese muscular. Tem que ajustar toda a parte proteica conforme a necessidade. Lembrando que não esqueçam que o paciente diabético pode ter a função renal comprometida. Então, precisa se avaliar. E também não vão dar uma carga de proteína
alta para esse paciente e esqueceram do outro lado lá a função renal. Então, olhou a função renal, tá boa, tem que pensar numa carga proteica aqui para esse paciente, tá? Qual que é a carga proteica ideal para esse paciente que tem sarcopenia? Pelo menos de 1,5 grama por quilo de peso, se ele não tiver comprometimento renal, chegando até 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Para esse paciente, para a gente ir preservando essa massa magra. Não esquecer que esse paciente precisa de carboidratos, embora o controle glicêmico estava ruim. Então, o carboidrato aqui é fundamental. A gente precisa de equilíbrio nutricional, tá? E pense o seguinte, que agora não é hora de fazer restrição de carboidrato, é hora de melhorar a qualidade do carboidrato. Dependendo da situação do paciente, se vocês avaliaram como o meu paciente avaliei, que ele precisava de insulina, logo eu coloquei ele em contagem de carboidratos, o que é mais tranquilo para esse manejo. Se o paciente vai usar insulina, é mais tranquilo eu colocar o carboidrato se ele vai fazer a contagem, certo? Agora, o paciente que não vai fazer contagem, que é aquele paciente obeso com sarcopenia, que eu preciso preservar a massa magra, ele já pode ir para academia, que é diferente a situação. Então, você vai dar 1,5 grama a 2 de proteína por quilo de peso e mandar para o treino resistido, treino de força. Para quê? Para que a gente aumente a força muscular, ok? Aumentou a força, a resistência, ele ganha músculo, o músculo começa a querer glicose, a captar, a requerer a glicose. E o fígado para como eu vou dizer para vocês isso? O fígado, ele dá um stop, né? O músculo começa a falar assim, ó, eu preciso de glicose para mim, dá para repartir um pouquinho? Daí o fígado assim, tudo bem, então pega para você. Só que o músculo só vai requerer glicose quando ele trabalha. Por isso que é importante mandar o seu paciente ir para academia treinar, fazer musculação, tá? Então, aí ele aumenta a quantidade de receptor de insulina na célula muscular e já capta mais glicose para ele, tá? Então, cuida para você não focar em restrição de carboidrato, mas sim dar uma quantidade de carboidrato que você pode ficar ali dentro do normal, entre 40 a 45%, né, gente? Isso não é uma low carb, né? Vamos pensar que dentro das diretrizes a gente trabalha ali de 55%, né, de carboidrato, dá para deixar um pouquinho mais baixo, mas o foco não é a restrição. O foco é a qualidade do carboidrato ofertado para esse paciente, é isso que é o mais importante. Então, trabalhar com carboidratos de baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, com aporte maior de fibras, ajuda a controlar a glicemia sem comprometer a energia necessária para a manutenção do ganho muscular. E por último, a gente considerar a suplementação dirigida, né? Dependendo do paciente, por exemplo, ontem eu até falei de creatina, né? Vocês viram que a Abenutri avaliou as creatinas no mercado, né? Eu coloquei até um post com as 7 creatinas, as 7 primeiras creatinas aprovadas ali, para vocês usarem essas creatinas, né? Para vocês terem ali como referência. Então, considerar o uso de suplementos de aminoácido, principalmente leucina, sim. Considerar o uso de creatina, tanto para o idoso quanto para o obeso sarcopênico, porque o obeso sarcopênico vai
para academia, então considerar sim, isso ajuda a melhorar a força, a resistência muscular, ele aumentar um pouco de peso, pegar cargas mais altas e melhorar a composição corporal, ajuda muito. Então assim, pensar na creatina vale a pena. Pensar em complemento de proteína. Quando eu tô falando de suplemento proteico, eu tô falando de complemento de proteína. Se você não consegue atingir até as 2 gramas por quilo de peso de proteína, complemente a proteína, complemente com suplementos de proteína, né? Eu gosto muito de colágeno, o aminograma não é como o aminograma de um whey protein do soro do leite, mas é um bom aminograma, tá? Então vale a pena complementar se houver necessidade, tá? Se não houver necessidade, se o paciente come proteína de alto valor biológico, não se preocupem tanto com isso, mas entrar com creatina, vejam se ele come carne por causa dos aminoácidos, se é um paciente que come pouca proteína, complementar vale muito a pena e deve, né? Por quê? Porque isso vai ajudar na síntese proteica, na síntese muscular, tá? Não esqueçam de avaliar a vitamina D, a vitamina B12, o cálcio, né? O zinco, isso tudo é importante porque se tiver ruim, precisa complementar. A musculatura precisa de cálcio para contração muscular, né? Precisa de vitaminas do complexo B, então colocar vale a pena desde que esse paciente esteja com deficiência. B12, quanto a gente considera, né? Sempre pensa em valor de referência, gente. O valor de referência é equidistante, né? Um do outro. Se pensar numa vitamina B12, que o valor de referência da normal 200 e da normal aqui em torno de 700, é muito diferente ter um paciente com 200 dentro do normal e perto de 600 dentro de 700 dentro do normal, né? São valores muito equidistantes. Então, manter sempre a vitamina B12 ali em torno de 600 é sempre muito bom, vale muito a pena, tá? E prescrever o exercício regular. Não deixem de encorajar a rotina de exercício, que vai combinar o treino resistido para a construção da massa muscular com atividade aeróbica para trabalhar a perda de gordura corporal. Sempre, se o paciente não pode fazer o treino aeróbico, incentivem o treino resistido. O treino resistido também perde gordura, tá? Aliás, o treino resistido fica queimando, né? Por que a gente fala que fica queimando? Ele fica consumindo, isso é muito claro. No diabetes, por exemplo, tipo 1, o paciente que fez musculação durante o dia, à noite ele pode ter hipoglicemia. Por quê? Porque esse músculo trabalhou, ele está requerendo glicose. E toda vez que ele quer glicose, a demanda vai para ele. E o paciente tem hipo. Então, no paciente tipo 1, você percebe o quanto o exercício resistido, o exercício de força, ele fica ainda requerendo toda essa energia. Porque o músculo, ele está em crescimento. Então, ele requer energia e consome glicose, tá? Então, acho que o primeiro passo prático é você avaliar, fazer uma avaliação nutricional detalhada, se puder, faça bioimpedância. As pregas também funcionam bem assim para isso. Eu não tenho muita prática de fazer pregas, porque a facilidade de fazer exame de densitometria aqui é muito grande. Então eu acabo mandando para densitometria. Ajuste a caloria para esses pacientes. Esse é o paciente que vale a pena fazer um tratamento nutricional. Não gosto de chamar de dieta, né? Que dieta é estilo de vida.
Só que dieta não pode ser remetida ao regime, né? Ao tratamento como regime, como emagrecimento. Não. Aqui nós temos que trabalhar uma mudança de estilo de vida para esse paciente. A gente tem que trabalhar uma necessidade energética ideal para ele. Para quê? Para que a gente garanta que proteína e carboidrato estejam adequadamente balanceados, equilibrados para suportar esses dois grandes desafios, que é o controle da glicemia e o controle da massa muscular, né? Não deixar esse paciente, se ele não pode ir para o treino, não deixar esse paciente consumir massa magra além do que já foi consumido, controlar o diabetes e, se possível, ajudar esse paciente a ganhar mais massa muscular. Tem alguma dúvida, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Faz sentido isso para vocês? Não sei se tá todo mundo aqui comigo ainda. Tô até tomar um gole de chimarrão. As minhas meninas. Tranquilo isso, né? Que bom, Thali. Ótimo. E alguma dúvida, Thali? Tati, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa em relação a isso? Reisla? Perguntem, faz de conta que a gente tá no NAD lá ao vivo, na aula ao vivo. Podem perguntar, fiquem à vontade. Mas eu acho que eu passei, né, essas diretrizes do caminho que vocês têm que seguir. E isso faz a diferença, gente. Isso que mostra que a diferença de um profissional, né, que é especializado e o outro não é. A gente precisa ter esse olhar bem integrado ao nosso paciente com diabetes, né? Isso é fundamental. Pilates, tá? Thali, ó, o Pilates, eu acabo não considerando isso como um trabalho de força muscular, viu? A gente tem ali no Pilates um exercício mais de alongamento, essas coisas. Agora, nada impede de você entrar em contato com este profissional e ela trabalhar o Pilates de forma diferente, porque daí esse exercício pode ficar realmente efetivo para o ganho de massa magra. Então, porque assim, ó, o Pilates acaba sendo sempre aquele trabalho de alongamento, de fazer o paciente ganhar força sem um trabalho muito intenso muscular. Isso pra gente, com o paciente com diabetes, não adianta muito. Mas entrar em contato com esse profissional e pedir aquilo que você precisa para esse paciente é fundamental. Porque muitas vezes o profissional que está do outro lado, ele não sabe qual é a necessidade do paciente. O paciente está indo lá para fazer uma atividade física e ele nem entende direito por quê. Mas se você entra em contato com esse profissional e diz, olha, eu preciso que esse paciente ganhe musculatura, ganhe força muscular, eu preciso que a gente consiga, de alguma forma, aumentar a massa magra para que aumente o receptor de insulina ali e capte mais glicose por conta de melhorar o controle glicêmico. Essa profissional, ela vai fazer aquilo que você precisa, né? Ela vai falar se dá para ajustar o Pilates para isso. Então, acho que vale muito a pena. Eu tenho muito hábito de entrar em contato com esses profissionais para conversar, né? É uma troca bem importante. Os pacientes que querem só Pilates é porque fazer força, Thali, não é fácil, né? Sair, a gente fala que é sair do conforto, né? A gente diz de zona de conforto. É melhor você ir no Pilates, você alonga, você estica, você sai de lá muito bem, né? Mas para efetivamente para o trabalho, pro controle do diabetes, não funciona muito não.
né? Mas não custa falar com esses profissionais. Eu acho que até é uma forma de você fazer uma ponte, principalmente se os teus pacientes só querem pilates, com esse profissional que pode dar um pilates mais intenso, né? De forma mais intensificada para eles. Não custa conversar, acho que vale muito a pena mesmo, tá? Que eles têm umas coisas lá, que eles vão trabalhar com o peso do próprio corpo, isso já ajuda muito, 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 né? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Eu adoro essas trocas, eu acho que vale muito, muito a pena. Não? Então é isso, gente. Então, vamos. Essa era a nossa live de hoje. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Acho bem importante que a gente tenha essa visão integrada. E eu vou fazer outra live amanhã, viu? Porque como quinta é feriado, e eu me propus sempre fazer terças e quintas ao meio-dia. Quinta é feriado, vou viajar, então vou fazer amanhã ao meio-dia essa live. Tá bom, criança? Então, obrigada por vocês estarem aqui. Da próxima vez, vocês encaminhem essa live, hein, gente? Vamos fazer crescer essa live aí. Levar informação para muito mais gente. Obrigada pela companhia de vocês, meus amores. Eu amo vocês, minhas alunas queridas. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por quem não é minha aluna esteve aqui também. Eu espero que tenha feito diferença aí na vida de vocês. Um beijo, 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 beijo.